no estado de Alagoas. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre o que é essa rede. Na verdade, é conhecida como Rede Cegonha. Essa rede é uma rede que faz uma proposição de organização da assistência materna infantil no estado. A rede começou a ser implantada em 2011. Em 2012, nós já tínhamos parte dos municípios feito a adesão e, no momento, nós temos os 102 municípios do estado aderidos à Rede Cegonha. Alguns municípios com adesão à assistência básica e outros com adesão à assistência à atenção primária e assistência hospitalar. E, efetivamente, qual o propósito dessa rede? Essa rede, ela pretende organizar o cuidado da assistência materno-infantil de uma forma globalizada, mas ela tem um recorte do atendimento na gestante, no planejamento familiar, durante o processo de gestação, parto e nascimento e a criança até os 2 anos de idade. Efetivamente, nós começamos a trabalhar com a assistência hospitalar, porque nós entendíamos que era uma urgência maior, nós tínhamos muitos vazios assistenciais em relação à assistência hospitalar, e também era um trabalho mais rápido de ser realizado pelo número de serviços, de pontos de atenção e de profissionais com os quais nós precisávamos lidar. Mas essa rede, ela tem um componente na assistência pré-natal, ou seja, na assistência primária à saúde muito forte e que precisa ser trabalhada, e para isso é preciso que as pessoas que estão compondo essa assistência conheçam a rede. Nós temos alguns pontos de atenção que são importantes para a rede e ela começa e finaliza na unidade básica de saúde, que é o primeiro ponto de atenção para qual essa paciente se direciona quando ela suspeita da sua gestação. Na unidade básica de saúde, ela vai realizar todo o seu pré-natal e em algum momento ela vai chegar às maternidades, à assistência hospitalar. Esses serviços de assistência hospitalar, nós temos algumas características dentro do estado. Nós temos as casas de parto e centro de parto normais, onde essa assistência é realizada pela enfermeira obstétrica, mas essa paciente que vai ser atendida na casa de parto, ela tem um perfil, tem que ser parto normal, sem nenhuma intercorrência. Então é preciso saber qual é a paciente que pode ser atendida nesse centro de parto normal. E se não for o caso, ou se no município não tiver um centro de parto normal ou uma casa de parto normal, essa paciente vai ser referida para uma maternidade de referência de risco habitual ou de alto risco, se for a situação. E então, no pós-parto, essa mulher novamente ela retorna para a atenção primária, é na unidade básica de saúde que vai se dar o acompanhamento desse puerpério e dessa criança. Então, nós temos um trabalho muito importante da atenção primária à saúde dentro da assistência à gestante e a esse recém-nascido posteriormente. Dentro dessa lógica, nós temos um mapa do que está posto de assistência hospitalar para essa assistência ao parto e nascimento. Nós temos uma distribuição onde estão essas casas de parto e centros de parto normais, as maternidades de referência de risco habitual e de alto risco, e os serviços de neonatologia, compostos por UTI neonatal, UCI neonatal e a unidade canguru. E também onde nós temos disponíveis leitos de UTI adulto para assistência a essa gestante ou a essa puérpera. E quando a gente olha para esse mapa, a gente vê quanto que a gente evoluiu na distribuição desses leitos, mas nós ainda temos alguns vazios assistenciais, principalmente na segunda macro região de saúde. Mas a Rede Cegonha, ela não trabalha só com os pontos de atenção específicos da rede. O paciente, ela não pode ser segmentado em uma rede. A paciente, ela vai precisar de atendimento das diversas redes de assistência que estão postas hoje no estado, a exemplo da rede de assistência psicossocial. Então, em algum momento, essa paciente pode precisar da assistência ao CAPS. Então,
ela vai ser assistida pelas duas redes simultaneamente. Ela vai ser atendida no CAPS e ela vai ter a continuidade da assistência dela na unidade básica de saúde. Uma criança que nasceu e que tem alguma necessidade, ela vai precisar do serviço de reabilitação, ela vai precisar do SE, mas ela não vai ser afastada da sua unidade básica de referência. Então, essa confluência de assistência é o que vai dar essa integralidade do cuidado. Então, outros pontos vai ser necessário, tanto para a criança como para a gestante, como as unidades de emergência, da rede de urgência e emergência. Muitas vezes, a primeira assistência em uma intercorrência que a gestante procura é um PA ou uma UPA, né? Principalmente em algumas situações que ela não identifica, inclusive que está grávida e ela tem alguma intercorrência e procura uma UPA ou a própria unidade de emergência e se depara com o diagnóstico de prenhez tubária. Então, esses pontos de atenção, eles são complementares e eles precisam estar preparados para atender essas gestantes nessa situação, né? A gente tem também outros pontos de atenção com os quais a gente conta. O SAMU é um ponto de atenção que tem nos ajudado muito na organização e nessa assistência da rede de assistência materno-infantil, pela transferência desses pacientes mais graves, o que reduz muito o risco desses pacientes. Além disso, a gente precisa de ambulatório de assistência especializada, e essa para a gente é uma grande deficiência na rede. Nós temos uma limitação muito grande da oferta dos pré-natais de alto risco, então a gente precisa difundir mais os ambulatórios especializados para que esse acesso ao pré-natal de alto risco seja facilitado. E a gente tem aí outros pontos de atenção que a gente precisa contar, como o transporte sanitário para transferência dessas gestantes, como a regulação da assistência, tanto para a marcação de consulta e exames, como também para a regulação dos leitos obstétricos e neonatais, para que com isso a gente possa garantir uma assistência em tempo oportuno dessa gestante. Então, a gente precisa ter uma colaboração, né, entre as redes, e a gente precisa ter uma colaboração entre a atenção primária à saúde e a assistência hospitalar, porque elas são complementares. E a rede Cegonha, ela tem as linhas de cuidados pré-estabelecidas. Efetivamente, o que é que eu preciso ofertar a esse paciente? Então, na linha de cuidado do componente pré-natal, a gente chama de linha de cuidado do componente pré-natal, mas a gente não deve esquecer que essa mulher tem um cuidado muito mais amplo. Então, essa mulher precisa das ações de promoção e prevenção à saúde, ela precisa da assistência ginecológica e ela precisa da assistência na saúde sexual e reprodutiva. A gente vê que as mulheres estão engravidando, na grande maioria das vezes, sem um planejamento, sem uma gravidez desejada. Isso muitas vezes resulta em abortamentos. A gente está vendo gestantes engravidando com uma patologia crônica, um câncer, uma hipertensão já existente, uma diabetes, uma obesidade mórbida. Então, todas essas situações elas precisam ser vistas e cuidadas antes que essa mulher engravide. Mas, diante de uma suspeita de gravidez, essa mulher precisa procurar uma unidade básica de saúde. E a primeira situação é, essa unidade básica de saúde, ela precisa ofertar para essa mulher o teste rápido de gravidez para confirmar ou não essa gravidez. E não se confirmando essa gravidez, essa mulher precisa ser direcionada para uma avaliação de IST e para o planejamento familiar, porque da mesma forma que essa mulher estava exposta a uma gravidez que ela não planejou, ela está exposta a uma IST. Se esse exame for positivo, essa mulher de imediato deve ser incluída no pré-natal e ser feita a primeira classificação de risco dela para se definir se esse pré-natal é um pré-natal de risco habitual ou de alto risco. Sendo um pré-natal de risco habitual, essa gestante vai fazer o seu pré-natal na unidade básica de saúde de sua referência. Sendo um pré-natal de alto risco, ela deve ser encaminhada para um dos serviços de pré-natal de alto risco, mas ela não deve ser desligada do seu pré-natal de risco habitual. Os pré-natais eles têm que ser paralelos.
Durante esse pré-natal da gestante, seja ela de alto risco ou de risco habitual, algumas situações elas precisam ser observadas, né? E a primeira situação é que esse pré-natal precisa fazer classificação de risco dessa mulher a cada consulta. Uma mulher que está evoluindo bem com sua gravidez, em algum momento ela pode apresentar uma situação de risco que precisa ser encaminhada para o pré-natal de alto risco. Assim como uma mulher que está sendo acompanhada no pré-natal de alto risco por uma hipertensão, mas que já está com sua pressão controlada, ela pode voltar para o risco habitual, a ser acompanhada exclusivamente pelo risco habitual. Então é importante que essa classificação de risco dessa gestante ela seja feita a cada consulta, porque isso é muito dinâmico. Outra situação do pré-natal que a gente precisa estar atento é as consultas regulares dessas mulheres. O caderno de atenção básica de pré-natal, ele traz um protocolo onde se define as consultas que essa mulher deve fazer, no mínimo 6, mas não deve se restringir a 6, isso vai depender da idade gestacional com que essa mulher iniciou esse pré-natal, mas o protocolo ele traz inclusive a orientação. Quanto mais avançada essa gestação, mais frequentes serão essas consultas, e a gente precisa observar essas questões, porque à medida que você avança com essa gestação, e como a gente tem a orientação de que se espere essa mulher entrar em trabalho de parto para poder intervir nessa gestação, elas estão evoluindo com 41 semanas, e aí essa observação de se fazer essas consultas com tempos mais curtos, exatamente para se avaliar a vitalidade fetal desse feto, né, até onde a gente pode esperar para intervir nessa gestação. Além disso, a garantia dos exames que estão preconizados, e é importante não só realizar os exames, mas realizá-los e ter o resultado desses exames em tempo oportuno. A gente está hoje com um crescente de sífilis, tanto na gestante como congênito, então a gente precisa fazer esses exames. Uma vez positivo, não só tratar essa mulher, mas precisa fazer o acompanhamento delas com o VDRL para a gente saber da efetividade desse exame. Mais recentemente, a gente tem a liberação do tratamento para toxoplasmose pelo Ministério da Saúde. Então, novamente, é preciso que a gente esteja atento ao tempo de fazer essa sorologia, né? Interpretar de forma correta essa sorologia para poder, então, saber se vai haver necessidade de tratamento ou não dessa mulher. Outra situação importante no pré-natal é a vinculação dessa mulher ao serviço de maternidade que está disponível para ela. Existe um mapa de vinculação onde todos os municípios têm uma referência de uma maternidade de risco habitual e de alto risco, mesmo que no seu município tenha uma casa de parto. Nem todas as mulheres que vão parir de parto normal podem parir no centro de parto normal, então está determinado qual é a maternidade que essa mulher deve recorrer na hora do parto, e aí é preciso que elas conheçam essa maternidade. O ideal é que elas façam uma visita a essa maternidade de forma antecipada e que o profissional na unidade básica de saúde já registre no seu cartão de gestante qual é a sua maternidade de referência. Um outro protocolo que a gente tem é a linha do cuidado no parto e nascimento. E aí, para que aconteça essa assistência de forma mais humanizada, mais qualificada, a gente ainda depende dessa assistência que foi feita na unidade básica de saúde. Se a mulher trouxe a sua caderneta da gestante, está registrado tudo que ela fez lá, resultado de exames, tratamentos, as medicações que ela tomou, então precisa estar tudo registrado na caderneta. Também precisa que já no pré-natal essa mulher ela seja orientada. Quais são os sinais de trabalho de parto, para evitar que essa mulher fique indo e voltando da maternidade e ainda não está no momento do nascimento. É preciso que essa mulher também saiba o que é que vai acontecer com ela durante esse trabalho de parto, para que ela esteja preparada para esse trabalho de parto e para o parto normal. A gente trabalha muito o parto normal, porque a cesárea ela traz um aumento de risco tanto para essa mulher
como para esse bebê, tanto para a gestação atual como para uma gestação futura. Mas para isso é preciso que a gente prepare essa mulher para que ela passe por esse momento de trabalho de parto. É um trabalho de parto, é doloroso, mas a gente tem algumas estratégias de aliviar a dor dessa mulher. Então é preciso que ela esteja consciente do que é um trabalho de parto, o que é que ela vai sentir, o que é que pode ser feito para ela para reduzir essa dor. É preciso que ela conheça os direitos dela, saber que ela tem direito a um acompanhante no momento de parto, da escolha dela, que o hospital não pode restringir essa escolha dela e que ela também tenha direito sobre as suas questões legais, né, de licença maternidade e de outras situações mais específicas que essa mulher possa ter. Mas aí, diante de uma gravidez, a gente tem que pensar em duas situações. Essa mulher pode evoluir para um aborto ou para uma morte fetal, né? É uma situação que a gente ainda tem em números elevados. Nessa situação, ela precisa da sua assistência na maternidade e, posteriormente, ao retornar para a unidade básica de saúde, é preciso se observar se essa mulher não precisa de um apoio psicológico para essas situações. Ou essa gravidez pode evoluir para a situação de parto, que é o que acontece na maioria das vezes. E aí, nessa situação do parto, ela vai se dirigir à maternidade de risco habitual ou de alto risco, a depender da situação em que ela se encontra. Normalmente, elas se dirigem à maternidade de risco habitual, mas todas as maternidades elas têm por obrigação acolher essa gestante, fazer a classificação do seu risco no momento do parto e aí sim definir se a maternidade ideal para ela é a de risco habitual ou a de alto risco. Mas o que a gente precisa entender é que as maternidades têm que trabalhar com a proposta de vaga sempre. O que isso significa? Significa que essa mulher tem que ser acolhida. Se eu não puder fazer o atendimento daquela mulher naquele momento, eu preciso regular esta mulher para uma outra maternidade. Eu não posso simplesmente dizer, procure outro serviço. Essa mulher tem que sair de uma maternidade para outra com sua vaga garantida. E se não conseguir uma outra vaga, é nessa maternidade que ela vai ter que parir, mas ela precisa ter garantido um local nesse momento do parto. E aí, sendo um parto de risco habitual, o que as maternidades precisam é trabalhar dentro da proposta de boas práticas obstétricas e neonatais, reduzindo as intervenções desnecessárias para essas mulheres, e aí a gente está falando de episiotomia, né, que a grande maioria das mulheres não precisam realizar. A gente está falando de redução de cesáreas desnecessárias, que ainda se tem em número considerável. A gente está falando da não realização de alguns procedimentos desnecessários do bebê, de campeamento tardio do cordão, que já está comprovado. Quanto mais tempo eu espero para ligar esse cordão, menor a possibilidade de anemia desse recém-nascido. A gente está falando do contato pele a pele, imediatamente após o nascimento, se esse bebê estiver em condições, porque esse contato pele a pele, ele vai trazer para esse bebê a possibilidade de se contaminar com essa flora bacteriana da pele da mãe. E aí, ao se contaminar com essa flora da própria mãe, esse bebê tem menos chance de se contaminar por uma flora hospitalar, que normalmente são bactérias muito mais agressivas. Além disso, o contato pele a pele vai servir para aquecer esse bebê, para regular sua frequência cardíaca e respiratória, para criar um vínculo entre essa mãe e esse bebê e facilitar o início dessa amamentação. E sendo um recém-nascido de risco, aí nem sempre a gente consegue fazer esse contato pele a pele, porque o bebê precisa de uma assistência imediata. E aí a gente precisa garantir nesse momento tudo que esse bebê precisa. Os profissionais precisam estar capacitados em reanimação neonatal para agir de forma rápida e reverter essa situação de hipóxia para essa criança, que é o que traz, na grande maioria das vezes, sequelas para esse bebê. E, posteriormente, a gente precisa garantir para essa criança os testes de triagem neonatal. Toda criança precisa sair com o seu teste do olhinho realizado,
com o seu teste do coraçãozinho realizado e, de preferência, com o teste da orelhinha realizado, ou, pelo menos, agendado para fazer posteriormente, após a aula. E aí essa criança, se precisar de UTI, de UCI, ela precisa ter esse leito garantido, e se o leito não tiver no hospital onde ela nasceu, ela precisa ter esse transporte garantido, que é aí que a gente conta com o SAMU nesses transportes. Mas aí, voltando para a atenção básica, a gente tem que dar continuidade a essa assistência. E aí, novamente, essa paciente passa a ser responsabilidade da unidade básica de saúde. Para a puérpera, o que é que a nossa linha de cuidado recomenda? Que essa mulher tenha uma visita, receba uma visita da equipe de saúde, né, na primeira semana de puerpério, porque nesse período onde vai ser observado se essa mulher está tendo alguma dificuldade com o aleitamento materno, se essa mulher está tendo algum sangramento que não está dentro do previsto, se essa mulher apresenta alguns sinais de infecção. Então, primeira semana de saúde integral significa visita a esse binômio, a essa gestante e a esse bebê. E é importante nessa visita também se observar como que está essa amamentação, como é que está essa pega. É um período onde se tem normalmente o início do desmame. É preciso se orientar essa mulher sobre os direitos legais que ela tem e também já pensar na questão de planejamento familiar, para que essa mulher não engravide rapidamente depois dessa gestação, né? Que ela possa fazer uma programação da sua gestação posterior. E para o recém-nascido? O recém-nascido a gente também vai ter que classificá-lo nesse momento, se é um recém-nascido normal ou se é um recém-nascido de risco. Aquele bebê que precisou ficar internado em UTI, em UCI, é preciso que a unidade básica de saúde receba do setor hospitalar o que foi que aconteceu com esse bebê, qual foi o diagnóstico dele, que tratamentos foram efetuados, quais foram os resultados do exame dele na alta e, efetivamente, de que cuidados específicos ele vai precisar. E aí essa criança vai ser acompanhada na unidade básica de saúde, mas também ela vai precisar de uma atenção especializada. E aí precisa que a unidade básica de saúde garanta para essa criança uma consulta com um pediatra ou muitas vezes com um especialista, um oftalmologista, um neurologista, um cirurgião pediátrico, a depender da necessidade dessa criança, ou mesmo um serviço de reabilitação. E se for uma criança de risco habitual, ela vai seguir no seu acompanhamento na unidade básica de saúde, lembrando que o teste do pezinho, na grande maioria das vezes, ele não é realizado na maternidade, pelo tempo que essa criança permanece internada, então precisa ser feito já nessa primeira semana a coleta do teste do pezinho, que é o tempo mais oportuno para não se perder tempo e para que essa criança que tenha alguma das patologias não venha a desenvolver alguma sequela. Então, esse teste do pezinho, primeira semana de vida, na primeira semana de saúde integral, ele já precisa ser realizado. Essa criança, ao longo da sua vida, precisa ter o acompanhamento não só do seu crescimento, mas também do seu desenvolvimento. A caderneta da criança, ela traz os gráficos de crescimento, onde a gente precisa assinalar, né, o peso, a estatura, o perímetro cefálico daquele dia, mas também precisa construir a curva, que é o que vai nos mostrar como é que está o canal de crescimento dessa criança, mas ela precisa também ser olhada no seu desenvolvimento. E a caderneta da criança também traz gráficos e tabelas para a gente acompanhar o desenvolvimento da criança. E a gente precisa assinalar lá, cada vez que a gente examina essa criança, onde é que está, em que nível está esse desenvolvimento, se ele está compatível com a idade da criança. Porque eu não posso postergar um marco de desenvolvimento que deveria estar presente e que passa a primeira consulta, passa a segunda consulta e essa criança continua não apresentando aquele marco de desenvolvimento. Pode ser que seja só uma questão de falta de estímulo e essa criança precise ser mais estimulada. Mas eu preciso estar atento para poder diagnosticar que aquela criança pode ter alguma deficiência e que ela vai precisar de um cuidado maior. E isso eu só posso fazer quando eu acompanho o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Além disso, existem algumas
medicações que precisam ser disponibilizadas, né, dentro das rotinas da assistência à criança, além das vacinas. A gente está vendo que os calendários de vacina, eles não têm atingido o período oportuno das vacinas. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Olhar para a caderneta de vacina dessa criança, manter essas vacinas atualizadas. A criança tem uma imunidade que não é tão efetiva como a da criança maior e do adulto. Então, ela precisa ter suas vacinas dentro daquele prazo. Enquanto ela é alimentada, ela tem uma proteção do leite materno, mas só isso não é suficiente, porque essa mãe pode não ter tido contato com determinados vírus e bactérias e, portanto, não tem anticorpos para ele. Então, essa vacina precisa ser feita em dias. E lembrar que a cada consulta dessa criança, a gente precisa fazer essa classificação de risco, não só clínico, mas de vulnerabilidade dessa criança. A gente sabe que a gente tem questões sociais que interferem no crescimento e no desenvolvimento dessa criança. Então, qual é o ambiente que essa criança está vivendo? Quais são os riscos que esse ambiente pode trazer para essa criança? Então, classificação de risco clínica e social deve ser feita a cada consulta do recém-nascido e da criança no seu evoluir. E com isso a gente espera também que, tendo uma intercorrência, essa criança seja avaliada dentro do protocolo de IDP neonatal. A gente sabe que existe uma dificuldade dos profissionais em lidar com as intercorrências do recém-nascido, mas o protocolo de IDP neonatal, ele traz uma forma muito prática de você avaliar sinais de riscos e já identificar aí uma necessidade de encaminhar essa criança para uma assistência mais qualificada, muitas vezes uma assistência hospitalar. Lembrando que, na medida que eu preciso fazer o encaminhamento de uma criança ou para um serviço especializado ou para uma internação, esse encaminhamento ele precisa ir com uma história muito bem feita dessa criança, para quem vai recebê-la entenda efetivamente o que é que está acontecendo com essa criança, né? Como é que surgiu essa necessidade e como é que foi identificado essa necessidade e o que já se antecipou no atendimento a essa criança. E se for uma criança grave, essa criança deve ser transferida através do SAMU. Uma criança grave transferida em transporte inadequado, por mais urgente que a gente pense que é ela chegar no hospital, esse período de transferência inadequado, sem condições, na grande maioria das vezes, piora a condição clínica dessa criança. Então, é melhor que essa criança fique onde ela está, ela receba o primeiro atendimento, ela seja estabilizada para ser transportada de forma adequada. Era isso que a gente tinha para mostrar da Rede Cegonha. São muitas ações que precisam ser trabalhadas, mas o que a gente entende é que a gente precisa da colaboração entre a atenção básica e a atenção hospitalar e que a gente precisa olhar para os protocolos que nós temos, né? São protocolos muito bons e que direcionam muito a assistência à criança. E aí a gente ter a responsabilidade de que aquela criança é minha, aquela criança é minha responsabilidade. Se ela vai para uma assistência hospitalar, ela vai voltar para a atenção básica. Se ela vai para uma assistência especializada, ela não pode ser desvinculada da atenção básica, porque na atenção básica que ela vai ter todo o acompanhamento da sua vida clínica. Obrigada, e a gente deixa aí o contato da Rede Cegonha, redecegonha@saude.al.gov.br, para ficar à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida.